Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos muito felizes em fazer esse vídeo para você, para contar a nossa história de 20 anos, que foi construído esse lindo templo e muitas pessoas participaram, tiveram experiências, e eu quero que você seja abençoado com tudo que nós vamos contar nesse vídeo. Começo aqui com o irmão Mário. O irmão Mário é uma bênção, foi uma grande bênção na nossa vida, na construção, nos ajudando na coordenação como mestre de obra. Mário, conta um pouco, você que é técnico nisso tudo, como é que foi a dinâmica, a complexidade da construção desse grande prédio? Não, pastor, em primeiro lugar eu tive o privilégio de ser convidado para vir dirigir esse trabalho aqui. Para mim foi um privilégio muito grande, né? De prestar um trabalho meu como mestre de construção civil num tempo como esse aqui, né? E foi um tipo de uma obra diferenciada das obras convencionais, né? Porque uma obra de igreja é diferente, né? Então houve aqui participação de muitos irmãos nesse tipo de mutirão. Mestre de obra numa construção convencional é uma coisa. Agora quando vai ser mestre de obra num templo, é diferente. E aqui, com certeza. E aqui foi uma bênção muito grande, uma experiência diferente. O irmão é um homem tarimbado em construção. Então, na construção convencional, as pessoas têm que atender, porque elas também vivem daquilo. Aqui a maioria absoluta foi gente da igreja, né? E realmente o irmão deve ter sentido essa diferença. Mas qual foi a sua experiência nisso, Mário? Eu vi assim, pastor, que houve um mover do Espírito Santo de Deus, mexendo com todos os irmãos, porque o mutirão aqui veio jovem, de todas as idades, senhoras, irmãs, né? Senhores de idade, então participou da construção. E foi realmente uma grande bênção. Você lembra dos broquetes que foram feitos? Aquele lá a gente criou, o broquete, foi justamente para unir os irmãos. Eu lembro de um senhor que tinha dificuldade para caminhar, uma senhorinha, né? Que participou de toda a questão dos broquetes. Não perdia um dia de mutirão, né? Houve jovens, pessoas de pouca idade, né? Moças, senhores, né? Participando do trabalho. Então aquela foi uma bênção que uniu mais a igreja ainda. E a força do povo é fundamental para construir, né, Mário? Não tenha dúvida, pastor. Tanto para construir o que nós temos, quanto para construir o que nós vamos ter. E não foi fácil decidir construir, mas decidimos construir sob a orientação de Deus, a comando do pastor Jorge na época, porque a igreja precisava. Ela estava ali na Torres Neves, já não cabiam mais as pessoas, nós precisávamos expandir, não conseguimos comprar, com certeza sobre a orientação de Deus, não conseguimos comprar o terreno, era a vontade de Deus que nós viéssemos para cá, e Deus apontou esse lugar e nós construímos esse templo, porque sabíamos que Deus tinha muito mais para fazer na casa de Deus. E continua fazendo. Eu acredito que os próximos 20 anos serão incríveis. Esse templo foi construído em 22 meses, não tínhamos empreiteira, tínhamos o povo de Deus que agarrou com garras e unhas, literalmente, para construir esse prédio. Muitas pessoas, tivemos aqui finais de semana com 100, com 200, até com 300 pessoas trabalhando aqui o dia todo para construir esse lugar que nós chamamos o Palácio do Senhor. E não foi fácil, né, pastor Maurício? Não foi fácil construir, foi bastante guerra, mas também foi um grande desafio financeiro a construir, porque um povo daquele tamanho e construir um prédio desse tamanho, não é enorme, realmente financeiramente foi um grande desafio, não é, irmão? Com certeza. Eu me lembro, em 1995, no mês de maio, o pastor Jorge marcou uma Santa Ceia e ali ele estabeleceu o segundo dízimo. Então, a partir de maio de 1995, a igreja começou a dar 2 dízimos. Um dízimo para continuar sustentando a igreja e o outro dízimo ia para a poupança, para nós guardarmos um dinheiro para comprar esse terreno. Isso. Então foi algo assim realmente marcante, maravilhoso. 2 anos depois, em 15 de julho de 1997, nós iniciamos aqui essa construção. E nós já tínhamos, né? Graças a Deus, um dinheiro guardado que deu para comprar esse terreno, deu para comprar uma casa aqui ao lado também do terreno e deu para começar a construção. Foi algo realmente maravilhoso. Mas foi tempo de sacrifício, né, pastor? Sim. Não é fácil fazer isso, né? Mas o que o irmão acha? Alguém pode segurar um povo unido na área financeira? Não é quando ele resolve fazer a obra de Deus e coloca à disposição a sua vida, o que Deus tem abençoado. Existe algum impossível quando um povo se une dessa forma? Com certeza não. Não, porque em primeiro lugar veio de Deus, né? Isso era um plano de Deus. E quando o povo então abraça este plano, os santos anjos estão ali junto, dando cobertura, dando livramento,
fazendo milagres, operando maravilhas, então não tem quem segure esse povo. E foi o que aconteceu aqui. Em 22 meses, esse templo foi construído e inaugurado. Você lembra, né, Maurício? Não tem nada fácil, né? Às vezes as pessoas olham aqui e falam, acho que tem muita gente rica, né? Na época não tinha. E chegou uma época que acabou o dinheiro, né? Nós ficamos apavorados e o pastor Jorge acabou indo falar com Deus. Conta essa história pra gente. Ele subiu lá na serra, né, no Clube Monte Oreb, buscou a Deus e Deus falou, os recursos são o meu povo. Não precisa procurar fora, não. No meio do meu povo tem dinheiro. É só você explicar, espremer que vai sair, que vai aparecer. E eu me lembro que nessa época eu tinha uma casa, eu vendi essa casa, né, e emprestei o dinheiro para a igreja. E o pastor me encarregou, né, daquelas pessoas que fossem emprestar dinheiro para a igreja, que me procurassem. Então muitos e muitos irmãos me procuraram, eu anotava o nome da pessoa, o valor que ela estava emprestando, a data, direitinho, né? E depois, passado alguns anos, que a igreja já estava construída, pronta, e a igreja tinha condições de devolver, nós começamos a devolver esse dinheiro para as pessoas. E algumas pessoas não queriam receber os juros, outras deixavam 50% conosco, outras não queriam receber nada. Tamanha bênção que Deus estava derramando sobre a vida daqueles que abraçaram e fizeram esse sacrifício pela obra de Deus. Ou seja, quem contribui, quem ajuda de alguma forma, sempre é abençoado na área financeira, não é verdade? Com certeza. Glória a Deus, né, irmão? Aleluia. Por essa história linda que nós vivemos, uma experiência não apenas na área física, da mão de obra, que foi incrível aqui na Casa de Deus, as pessoas realmente vindo aqui todo final de semana, trabalhar, mas também na área financeira, contribuindo. Nada se constrói sem sacrifício, não se consegue. E eu quero desafiar você para os próximos 20 anos, porque nós vamos construir ainda mais, porque Deus está no controle, no comando dessa obra. E nesse vídeo não poderia faltar as mulheres, né? As mulheres que nos ajudaram muito, na verdade elas foram fundamentais. Olha, não se engane, não foi só com a comida, mas foi com a mão na massa, literalmente. Elas trabalharam, carregaram sacos de terra, de areia, fizeram massa, meus queridos, elas realmente fizeram a diferença e tornou possível a construção desse lindo prédio. E eu estou aqui com duas mulheres de Deus, a Eugênia. Obrigado, Eugênia. E também com a Esther Flauzino. Elas trabalharam dia e noite para que tudo isso fosse possível. Eugênia, como é que foi a construção para você? Uma mulher, fazer tudo que você fez aqui? Para mim foi a coisa mais gratificante na minha vida. Uau. Eu vivi experiência que eu jamais havia sonhado. Eu nunca havia participado assim, tão de perto de uma construção igual a essa. A gente fazia questão de estar presente aqui, nos finais do dia, da tarde, na noite, nos finais de semana, nos feriados. Para a gente era um prazer estar aqui. Mesmo que se fosse para fazer bloquete, ali ajoelhada no chão, mesmo que se fosse para fazer aquela fila de mulheres, uma passando o tijolo de uma para outra, para mim foi algo que marcou minha vida e eu vou levar para a eternidade essa experiência, porque eu não vou esquecer. Glória a Deus. Minha família foi fortificada Na construção. na construção e isso marcou a vida da Eugênia e da minha família. Que bênção, gente. Ou seja, o cristianismo nunca impõe preconceito, né? A gente nunca teve preconceito em nem o homem ajudar na cozinha, nem a mulher ter ajudado na mão de obra, pegando bloco, como você disse, né? Exatamente, de forma alguma. É. A gente tinha prazer, mesmo que machucasse as mãos da gente, em casa a gente tinha prazer em passar lá um cremezinho, um remedinho e estar contente por estar com alguma marca no nosso corpo em prol do reino de Deus. Glória a Deus. E eu lembro, Esther, a gente vendo as mulheres tirando prego da madeira e endireitando o prego para ser reaproveitado. As mulheres faziam isso, né? Com certeza, pastor, pintando a parede. E a gente via que fazia papel de enfermeira quando alguém machucava o dedo. Então foi muito gratificante, um crescimento espiritual para mim, para minha família, não só espiritual, mas físico e material também. Porque as experiências foram muitas. Acho que a gente saiu profissional daqui. Todo mundo era amador, leigo no assunto. E mesmo com relação à cozinha, comida. A gente fazia comida num fogão de 2 bocas para 300 pessoas.
Uau. Isso é milagre. Uau. Milagre. Verdade, Então a gente verdade. sabe que tudo, Deus, o sonho de Deus sendo realizado através de nós, mulheres e homens. E eu creio que a geração futura tem que saber disso e dar continuidade, porque foi degrau por degrau em crescimento esses 20 anos. Não somente do templo que cresceu, que aumentou, mas a vida espiritual de cada um, a unidade espiritual muito importante na vida de cada um. E você falou assim do crescimento geral, e com certeza isso, né? As pessoas precisam entender que às vezes ela não tem a qualidade para trabalhar, mas a disposição em fazer realmente ela é abençoada fisicamente, profissionalmente, espiritualmente. Eu sei de casos, por exemplo, de mulheres que aprenderam a pintar aqui e pintar a sua casa. Eu sou uma. Você também? Acabou pintando a sua casa. Pintando minha casa. Ou seja, o crescimento realmente é enorme, né? Com certeza. Não é só na área espiritual, mas acaba aprendendo tudo. Aprendendo tudo. É um aprendizado assim que a gente passa para os nossos filhos. As minhas filhas ajudavam também aqui, meninas ainda. E a gente via a Débora, a Deise, tudo pequenas ajudando a levar uma água para alguém. É impressionante a ajuda das mulheres, né? Juntamente com os irmãos, é um sonho de Deus sendo realizado. E a gente vê hoje o sonho se concretizando e aumentando. E eu creio que, se Deus me der vida e saúde, até mais 20 anos de crescimento. De construção. De construção e ajuda. É fundamental. Glória a Deus. Viu, Eugênia? Dessas mulheres que estão hoje, a nossa igreja tem muitas irmãs, muitas mulheres aqui, graças a Deus. Né? O que você poderia dizer para elas? Eu participei dessa construção, não apenas a construção do tempo, mas dos 20 anos até aqui e os próximos 20 anos. O que você diria para elas? Coragem, força e mão na obra. Cristo nos chamou para isso. Ele nos deu uma comissão para a gente fazer e de fazer discípulos. E as mulheres têm parte fundamental nessa obra de fazer discípulos. Verdade. Amamos a Deus, estamos servindo pessoa, estamos fazendo discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Só dizer, vai em frente. Vai em frente. Vai em frente que tem espaço. Não tenha temor, não tenha medo, não tenha vergonha, porque muitas vezes a gente é levado por uma certa vergonha de falar algo, de fazer alguma coisa, de tomar alguma atitude. A gente tem que vencer isso e ir em frente, porque almas estão por aí, indo a passo largo para o inferno, e o nosso papel é levar a salvação a essas pessoas. Uau. E nós mulheres somos privilegiadas, porque hoje nós temos a oportunidade, principalmente aqui na nossa igreja, temos a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Quer seja na cozinha, quer seja introdutora, quer ser motorista de ônibus. Uau, é você. E aí nós vamos em frente. É isso aí, gente. Não importa se a gente está bem ou não está bem. A gente temos que ir. Glória a Deus. Você sabe, Esther, que o que a Eugênia está dizendo é verdade, né? Eu acho que uma das coisas que a construção trouxe foi essa cultura. A cultura de que a mulher podia muito mais. De 20 anos para cá, as coisas mudaram muito. Não é? A mulher não era tão empoderada como ela é hoje, né? Você acredita hoje que a gente pode ter, então, mulheres pastoras, missionárias, Com evangelistas, certeza, e tendo um papel realmente de grande impacto? Na verdade, a mulher impacta a vida da gente. Eu acho que essa construção, esses 20 anos, foram o início de tudo. Agora é uma continuidade com a nova geração que está vindo, as jovens mulheres, que tem que ter, como a Eugênia disse, coragem, ânimo, e junto com o pastor, construir junto, porque o pastor não sonha sozinho. Não. Deus não sonha sozinho, Ele usa cada um de nós para a gente fazer isso. E amando a Deus, nós servimos as pessoas e continuamos servindo. Isso que é interessante, até que Deus nos dê vida e saúde, nós estamos aqui servindo e orientando a outros jovens que venham, para que venham, as irmãs mais novas venham, porque é importante esse trabalho das irmãs, esse empoderamento que foi maravilhoso, e acho que cada dia mais nós temos que empoderar mesmo, e nós teremos futuras missionárias, pastoras e mais pessoas que... Mão de obra também, se precisa. Glória construir mais igrejas, que o futuro da igreja é isso, né? É isso, construir mais igrejas. E esse aí é o recado dessas duas mulheres de Deus para você, mulher da casa de Deus. A obra também está nas tuas mãos. Amém. E para falar do dia a dia da construção, dos desafios, dos problemas, das dificuldades,
convidei aqui duas pessoas importantes na época da construção, aliás, até hoje, o Ebenezer, mais conhecido como Benal. Beleza, Benal? Obrigado por estar aqui. E o Marcelo, conhecido como Celão. Né, Celão? Duas pessoas que literalmente moraram dentro da construção, viveram experiências todos os dias aqui, e viram a mão de Deus, não é? Viram a guerra, a batalha, e viram o povo trabalhando, né, Benal? Irmão, como é que foi esse negócio de dia a dia com um monte de gente aqui? Então, pastor, para mim foi uma experiência assim singular, né? Porque quando lançou o desafio da obra, eu já trabalhava por conta, sempre trabalhei em obras, sempre por conta, e eu assumi um compromisso com Deus e com a igreja. Falei, eu vou trabalhar nessa obra, tudo que eu puder, tudo que eu vou me doar nessa obra. E foi o que eu fiz. E para mim foi uma experiência assim, incomparável. Não tem palavras que pode dizer, nossa, foi isso, foi aquilo. E essa união, né, pastor, que teve aqui nos mutirões foi muito grande, foi muito gostoso, foi assim foi aconchegante pra gente, né? Foi muito bom, foi uma delícia. Você fica lembrando, vem um monte de história, nossa, né, se começar a contar, história, não para. A gente vai ficar aqui o dia inteiro contando histórias e lembrando com prazer, com alegria, né? Muito. Lembrando do MacGyver, lembrando das coisas que ele fazia, né? Lembrando das dinâmicas, dos encontros e desencontros dentro da construção, né? Isso. Mas trabalhar com o povo assim é um prazer, realmente é uma grande aula. Não, para mim foi uma aula tremenda. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu sempre trabalhei com obras, desde quando eu comecei a trabalhar na vida, sempre fui mexendo com obras. E eu pensava que sabia fazer só uma coisa na vida, entendeu? E aqui eu vi que não. Eu chegava aqui, você nunca sabia o que ia fazer na obra. E eu trabalhava só, eu me doava na igreja em tudo aqui dentro. Então eu chegava aqui, Mário, o que eu vou fazer hoje? O Mário me passava o serviço de fazer. Pô, mas eu não sei fazer, não sei, eu sei. Se ele mandou fazer, eu vou fazer. Entendeu? Então eu aprendi muito aqui dentro. Agora, a gente sorri hoje, né? Mas tivemos muitas dificuldades, né? Bastante. Muitas lutas, muitas pessoas, né? E não foi fácil organizar aquilo, não foi fácil trabalhar com tanta gente, né? E mais ainda, né? Pessoas que não tinham habilidade para trabalhar, né? A maioria, pastor. A maioria não tinha. Chegava aqui e não sabia nem o que era um saco de cimento, pegar nada na mão. E a gente, o que sabia, ensinava, e aquele que sabia um pouco mais, ensinava a gente também. A gente aprendia. Então, foi muito gostoso. Pessoas chegavam aqui totalmente leigas do que ia fazer e saía daqui sabendo alguma coisa. Como a Esther falou, saiu daqui e foi pintar a casa dela. É verdade. Né? Então, isso aconteceu com a gente. Hoje, eu comprei minha casa e eu reformei minha casa quase toda sozinho. Entendeu? O que é? Fruto dessa obra, foi dessa obra aqui. Celão, realmente muitas histórias, né? Não sei se você lembra daquela época que, acho que foi no último ano de construção, onde nós ficamos na época do carnaval aqui, 4 dias, 400 pessoas trabalhando, fechamos a rua da frente, a lateral, mulheres coando a areia? Peneirando areia, é verdade. Coando é café, né? Peneirando areia, realmente foi incrível, né? Foi a época do acabamento, né? Chegando na parte final da construção, então a gente estava rebocando os tetos, era essa parte mesmo. O que foi para você esse período todo, assim, com tanta gente trabalhando, Marcelo? Para mim foi uma escola, eu aprendi muita coisa, né, pastor? Eu me mergulhei, né, de cabeça nessa construção. Eu vim muito novinho, eu tinha 24 anos, 23 anos. E para mim foi uma experiência singular a construção da igreja. E falar em experiência, né, Marcelo? Tantas experiências que a gente viveu, experiências assim fortes, né? Igual a queda do barranco, tá lembrado disso? Não? Essa daí foi uma que nunca dá eu vou levar para a eternidade. Com certeza. Eu lembro no dia, porque eu não trabalhava domingo, eu ia na minha casa e voltava 3 horas da tarde. E nesse domingo o senhor pediu para mim ficar, porque vinha o pessoal de Campinas. Aí ficamos e parecia que como se fosse uma firma, deu o sinal de o pessoal almoçar, deu um comando e o pessoal começou a sair. E eu lembro que o senhor falou para mim assim que, falou, Celão, você fica mais um pouco aí que você puxa a turma e a turma vai continuar trabalhando. Eu falei, pastor, estou muito cansado, eu não vou ficar não. E comecei a recolher as ferramentas, colocar no carrinho. E aí a gente veio no canto, né, no canto aqui da garagem. E aí o pessoal, aí nós escutamos um barulho, que nós estávamos levantando uma cortina, um painel, e escutamos um barulho e o senhor falou, o que foi que aconteceu ali? Aí a gente falou, vamos lá dar uma olhada, né?
E aí eu lembro que a gente temos 4, 5 passos e aí veio a primeira parte do barranco deslizando e aí só deu tempo do senhor gritar, corre, Celão. Na hora que o senhor falou, corre, Celão, eu já estava longe. Eu já estava muito longe já, eu já tinha corrido e eu só lembro das madeiras torcendo, quebrando, aquele barulho eu não esqueço nunca mais. O ferro milagre, torcendo. Né? Foi um milagre, né? Quantas pessoas poderiam ter morrido ali, Marcelo? Umas 200 pessoas. Muita gente. Eu lembro que tinha gente em cima do barranco, enfiando estaca. Eu mesmo no meio do painel, entre o barranco e o painel. Outras pessoas do lado de cá, né? Pessoal na frente, no meio da ferragem, amarrando ferragem. Porque eu saí correndo, porque a terra vinha batendo literalmente a terra batia no calcanhar da gente. Saindo correndo. Eu lembro. Você não sabe direito essa história, mas nós construímos do lado da rua e todo o paredão de terra caiu. Não é? E aquele fio, um ferro dessa grossura, estourou igual um fio de linha. Né? Foi um milagre. Tinha muitas pessoas trabalhando ali. Realmente foi um grande milagre. Ou seja, uma experiência que, ao invés, né, Benal, ao invés de parar a construção, ao contrário, né? Ela foi muito mais além. Né? Eu tenho assim, pastor, o diabo, acho que ele quis barrar a construção. Naquela época ele quis dar um gelo na obra. Mas ele levou um tombo tremendo, né? Porque a obra foi muito mais rápida depois daquilo. E não esquecendo também do testemunho daquela mulher, a vizinha, né? Que ela viu aquilo, ela gritou, verdadeiramente Deus está com esse povo. Porque eu seria pastor, que hoje minha esposa seria viúva, porque eu estava também entre o barranco e eu estava batendo o painel. Você não conseguia nem se mexer, ele estava batendo o painel assim, ó, com o martelo. Né? Na minha frente tinha um pessoal em cima de tambores, amarrando ferragem. Quer dizer, o barranco ele desceu atrás de mim, assim, desceu tudo. E eu seria uma das vítimas ali. Quem estava ali dentro não morria todo mundo. Foi assim uma experiência singular, uma experiência que é inesquecível. É inesquecível. E sem dizer que depois disso a obra deslanchou de uma maneira que foi verdade. Todo mundo pensou, nossa, vai parar. Né? Foi ao contrário. Não, foi ao contrário. A obra deslanchou muito mais. Muito mais rápido. Realmente foi um milagre, né? Pelo muito contrário, grande. Não parou um dia, né? Não parou. Não parou no dia. Na segunda a gente já estava aí, ficamos até meia-noite e aí acelerou a obra. Aí parece que deu deu um up, né? Na gente. Deu um up, aí nós construímos, chegamos em metade de dezembro, nós chegamos já fazendo a laje final aqui. Eu quero aproveitar aqui também fazer o meu agradecimento aos irmãos da Igreja Batista Nacional de Campinas, hoje Igreja Batista Moreiras, não é? Vocês que nos ajudaram, estiveram aqui em muitos mutirões, nós somos gratos e reconhecemos que a igreja foi construída também pelo seu trabalho. Glória a Deus pela sua vida. Por favor, receba a nossa gratidão. Também agradecer a Deus pela experiência que nós vivemos, né? A experiência da cirurgia do nosso pastor Jorge. Pastor Jorge no comando da construção, no comando da igreja, e ele passa por uma cirurgia em novembro de 1998, ele operou dia 12 de novembro de 1998, né? Teve as suas veias assim entupidas, foi uma experiência incrível. Você imagina, a gente no meio daquela construção, o nosso líder passar por esse problema e passar por essa cirurgia, não é? Foi realmente um grande desafio e graças a Deus a igreja se moveu na unidade, continuou unida, não é, em torno do propósito da construção da igreja, e graças a Deus ele também está vivo até hoje, aqui celebrando com a gente esses 20 anos de construção desse novo tempo. Então nós damos toda a honra e toda a glória a Deus, porque vivemos a dinâmica da construção e a dinâmica de ver o nosso presidente, o nosso pastor passando por aquela cirurgia. Todos nós crescemos também como igreja nessa situação. Glória a Deus por isso. Se o ministério de Jesus começou com um milagre num casamento em Caná da Galileia, a nossa história aqui no templo também tem o primeiro casamento, que é o casamento da Isabel e do José Carlos. Amém. Faz tempo, hein, Zé? Faz tempo. 20 anos. E eu me lembro, Isabel, quando vocês perguntavam para mim assim, pastor, onde que nós vamos fazer o casamento? No templo antigo, no templo novo? Eu não sei, e tinha que marcar até que chegou o tempo, né? Depois daquele mutirão dos dias
que nós ficamos aqui nos dias do feriado de carnaval. Aí nós marcamos o casamento de vocês, que aconteceu dia 28 de maio de 1999, o primeiro casamento. Como é que foi esse privilégio, Isabel? Ai, pastor, olha, para mim foi assim, realmente um presente de Deus, porque eu não imaginava que eu iria casar aqui na igreja e seria o primeiro casamento. Porque, na verdade, antes de eu me converter, o meu sonho, quando eu era católica, o meu sonho era casar na igreja da Vila Arens. Uau. Justamente por causa daquela escada que tinha, né? E aí, de repente, eu me vi casando aqui, também subindo pelaquela escada, que aqui a gente tinha escada antigamente. Então, para mim, foi assim um sonho realizado de casar aqui na igreja. Foi presente de Deus na minha vida. Foi presente de Deus. Foi Uma resposta de Deus, né, Zé? Foi, né? Foi. Glória a Deus por isso, né? Eu estava vendo o álbum de vocês esses dias aqui, vendo o pastor Maurício novinho, o pastor Roberto novinho, eu também novinho, né? Pastor Paulo. 20 anos, o pastor Paulo, é verdade. Glória a Deus, né? Glória a Deus pelo casamento de vocês. Um privilégio, uma honra, mas também uma responsabilidade. Imagina se o casamento de vocês não tivesse dado certo. Nossa, pastor. Ainda bem que deu, né? Meu Deus. Primeiro casamento deu certo, tá aqui vocês até hoje contando essa história. Até hoje as pessoas perguntam, ficam admiradas. Nossa, vocês foram os primeiros, né, no primeiro casamento aqui na igreja. Eu falei, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, porque, sei lá, né, a gente tinha um sonho que quando eu me converti, ele se converteu primeiro, né? Então ele orou muito, muitas pessoas aqui da igreja oravam por mim quando eu me converti, né? Então é por isso que eu vejo que Deus também ele honra, né? Tudo aquilo que foi feito, ele aqui na construção também, trabalhando o tempo todo na construção, né? Então eu acho que Deus honrou também isso nas nossas vidas. E deu certo, né? E deu conseguimos. Certo. Não foi fácil, mas conseguimos fazer para que os irmãos casassem aqui no dia 28 de maio de 1999. Foi lindo, pastor. E eu lembro que o senhor, depois que o senhor fez meu casamento, o senhor falou assim para mim assim, Isabel, eu estava tão ruim, o senhor estava doente nesse dia, no dia do meu casamento. O senhor estava com uma gripe muito forte, mas eu vim fazer você realizar o seu casamento. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que vocês resolveram começar a vida de vocês dentro da igreja, na casa de Deus. O primeiro casamento, é lógico que é um marco na vida de vocês. E eu tenho certeza que a palavra também abençoou a vida dos irmãos na mensagem O Milagre das Talhas, não é? Quando Jesus participou de um casamento, o primeiro ato do ministério dele em Caná da Galileia. Mas eu tenho certeza que o fato de vocês estarem na igreja é a sorte, é a bênção da vida de vocês. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Na igreja sempre você é abençoado. Você acreditar que Deus tem bênção para você, estando na igreja, pode ter certeza. O início é bênção, mas a continuidade também vai ser de grande bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe. Nesses 20 anos, desde a construção desse templo, nasceram 3 campanhas que fazem toda a diferença para a nossa igreja. Nasceu em 2006 a campanha Arca da Conquista, fruto de um sonho que Deus me deu. E nasceram também as campanhas, em 2007, as campanhas O Deus da Provisão e a Semana da Prosperidade. A primeira em janeiro e a segunda em julho, né, pastor Roberto? Para isso eu trouxe aqui, pastor Roberto e pastor Paulo, para falar disso que marca a história da igreja. Não é só marcou, mas continua marcando a história da igreja. Pastor Roberto, que bênção que são essas campanhas? Verdade. A campanha Arca da Conquista foi uma revolução na história da igreja. Foi, né? Parece que foi um marco, né? Foi um divisor de águas. A partir dali, a igreja assumiu um outro rumo. Foi algo maravilhoso mesmo. A gente pode falar na igreja antes dessa campanha e depois dela? Exatamente, exatamente. Foi algo que moveu a fé do povo. Foi algo maravilhoso. O que você enxerga na igreja, assim, através dessas campanhas, né? Você citou a campanha da Arca, mas também tem a de janeiro e a de julho. O que você enxerga a igreja, a mudança nela? O povo motivado, né? A fé realmente aumentou a fé do povo em relação à busca de milagres. Aliás, o povo gosta muito de campanhas, né? O povo gosta de campanha. Então, a fé foi acrescida, foi algo maravilhoso.
O pastor Paulo, assim, o pastor Roberto citou a fé, que ela é importante, mas tem o conhecimento bíblico, né? Ninguém nunca conheceu tanto a história, por exemplo, da arca na época de Josué, de Moisés e Josué, como agora. E também outras histórias bíblicas que nós usamos nas campanhas de janeiro e de julho. Não é verdade? É interessante, pastor, da campanha Arca da Conquista, por exemplo, é um espaço de 40 dias falando do assunto, diversos textos. Então traz uma luz toda especial sobre o assunto, sobre o tema, né? Voltado para a fé, evidentemente, e além disso traz esse conhecimento maior, né, para o povo de Deus. Bem como as campanhas A Deus da Provisão e a Semana da Prosperidade, onde é tratado um tema específico, 8 noites diferentes, o mesmo tema, 8 pregações diferentes. Então é algo glorioso. Dá conhecimento bíblico, né? Muito, demais. Agora, o irmão é desde pequeno aqui da igreja, que a gente sabe, né? O que você sente também essa diferença? O que você enxerga? O que causou na igreja essas campanhas? O impacto foi muito grande, pastor. O impacto foi muito grande porque direcionou a igreja, né? Voltou a igreja justamente para esse movimento de fé, né? É como a igreja toda, no mesmo propósito, voltado no mesmo assunto, com uma prática de fé e vivendo milagres, né? Nós podemos dizer não que não havia milagres, mas é como se fosse dada uma oportunidade de viver os milagres, contar os milagres e de compartilhar isso com os demais. Você falou, sempre teve milagres, realmente os milagres sempre aconteceram, mas acho que o fato daquela comunhão, aquela unidade, todo mundo vindo aqui para viver uma experiência de fé, né? No caso da campanha da Arca, falando em 40 dias, todas as noites falando com o povo, e depois também as campanhas de janeiro, que são 8 noites, e a de julho, ou seja, aquela unidade, aquele povo acreditando, parece que vira um caldeirão de fé, né? Com certeza, pastor, o foco, né, é levado a isso, né? A prática da fé, né? Aquela fé que ela realmente promove resultados, produz milagres. E nós temos visto isso nesse tempo, nas campanhas, são muitos milagres, né? E batismos, né? Pessoas que foram transformadas, né? Restituídas, algo glorioso. Muitos milagres. Agora, é importante a gente falar disso, porque isso continua na nossa história. Isso não foram só nos 20 anos, né? E para as pessoas saberem que a campanha, ela não é só você estar na igreja, né? É para mudar a tua vida aí, e mais ainda, né? A minha experiência é para abençoar a sua, e a sua experiência para abençoar a minha vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que participam da campanha são movidas pela fé, vendo um outro vivendo a sua experiência. Com certeza, pastor. Há uma mudança de vida nessas campanhas, há uma experiência. As pessoas, literalmente, elas têm uma experiência individual, particular com Deus e acabam compartilhando dessa experiência com os demais, impactando vidas e vai crescendo. É como um bolo, né? Que ele vai crescendo, tomando forma e as pessoas vão sendo alcançadas e nas outras campanhas, outras vão participando e convidando as demais. aquele clima de fé, aquele clima de festa e aquele clima de comunhão que é muito gostoso. Bênção, né? Aí, pastor Roberto, aí ouvindo tudo isso também, como foi importante nesses 20 anos para construir a igreja que nós temos hoje, essa igreja tão abençoada, o que você avalia para os próximos 20 anos? Por exemplo, qual é o papel dessas campanhas? O que vai fazer de diferença na vida das pessoas para construir esses próximos 20 anos? Olha, a construção dos próximos 20 anos está na campanha feita com as crianças. Uau! Que é maravilhosa. É bem lembrado. Não é? Inclusive tem alguns pais que não completavam os 8 dias certinho, mas hoje as crianças participando, pai, hoje tem campanha, hoje tem culto. Então os pais, logicamente as crianças não vêm sozinhas, então força a família a participar. Então os 20 anos está aí, nos próximos 20 anos estão as crianças aí ministrando essa campanha. Ou seja, as crianças já estão sendo movidas pela fé. Sem dúvida. E é lindo ver a participação das crianças, é algo maravilhoso. E como consequência os pais também. Certeza. Que eles estão aí vivendo a experiência de fé, né? Verdade. A sua família já foi abençoada, sim? Muito, muito abençoada. Muito abençoada. Olha, isso é algo assim maravilhoso que Deus fez na vida da minha família. Foi assim, tudo aqui na igreja, começou tudo aqui na igreja, né? Ele tem uma filha hoje, é pastora. E a tua família, pastor Paulo, como é que foi impactada com essas campanhas? Pastor, fez total diferença. Todas as campanhas, a minha família tem um testemunho para contar. Da Arca, Deus da Provisão,
Semana da Prosperidade. Todas as campanhas marcaram a minha família. E a base dessas campanhas tem impactado muitas famílias, que é a fé, o conhecimento da Palavra de Deus. E falando, né, desses 20 anos que se apresentam, se descortinam diante de nós, a gente só pode dizer, né, que o céu é o limite. É só aguçar o povo na fé, né? Levar o povo a acreditar em Deus para construir os próximos 20 anos, porque a gente não tem ideia do que Deus tem ainda para nós. A gente sonha, a gente visualiza, mas eu acredito que Deus vai nos surpreender. O que a igreja precisa é continuar vivendo na fé, porque esta obra é feita pelo poder da fé. E essas campanhas, tanto de janeiro, Deus da Provisão, a campanha Semana da Prosperidade e a campanha Arca da Conquista, tem a intenção de mover a sua fé agora para construir os próximos 20 anos. E agora, depois desses 20 anos, evangelista Hermes, evangelista Alan, nós podemos sonhar com a expansão da Casa de Deus, não é? E começou em Itupeva, em Campo Limpo, em Itatiba, em Bragança Paulista, e nós estamos assim muito alegres com isso. Irmão, como é que está Itupeva? Qual é o sonho de Itupeva? Pastor, é um momento muito especial que nós estamos vivendo, especialmente lá na cidade de Itupeva. Tem sido uma grande bênção, a igreja tem crescido bastante, as pessoas têm se achegado, têm amado demais o Ministério Casa de Deus. Tem sido uma grande bênção realmente. Como é que foi o início, irmãos? O início foi assim algo incrível, pastor, porque no começo as pessoas foram se agregando, foram se achegando e se colocando à disposição para ajudar o trabalho de expansão, que até então começou dentro de uma casa e aí foi se expandindo em outros bairros até chegar propriamente na igreja. E nada acontece à toa, né, evangelista? Não, porque você não teve apenas a ajuda da igreja em Jundiaí, mas você teve um povo em Itupeva. Exatamente. E é lógico, nação do Espírito Santo. Mas como é importante, né, a união, a unidade das pessoas para poder promover o crescimento, né? A disponibilidade deles servirem, pastor, foi algo espetacular, incrível. Poder ver o desejo, o anseio de poder ajudar e ver esse sonho se realizar. Até então era uma promessa, mas a cada dia, a cada mês, foi se tornando um sonho que foi se concretizando e se tornando realidade na vida daquelas pessoas de Itupeva, especialmente de Itupeva também. Glória a Deus, né, irmão? Falando um pouquinho com o Alan também, né, Alan? Sim. Nós estamos lá em Campo Limpo Paulista, o trabalho está indo bem. Graças a Deus, pastor. Está crescendo, né? Só aguardando agora o templo, mas está uma grande bênção. Grandes milagres têm acontecido lá, pastor. Por esses dias graças a gente fecha essa questão do templo. Sim, mas grandes milagres, né? E muita coisa a gente está aprendendo, né? Junto, construindo uma igreja juntos ali é muito importante. A gente está aprendendo bastante lá. O que você espera da expansão da Casa de Deus em Campo Limpo? Pastor, que seja uma igreja diferenciada, né? Uma igreja que promova a unidade, né? Que promova a palavra de Deus de uma forma real, verdadeira na vida das pessoas e que essa teologia que pregamos se transforme em prática, né? Todos os dias, né? Promovendo a unidade e glorificando o nome de Deus, né? Essa é uma expectativa da nossa igreja, né? Qual é o papel das pessoas, Evê? Qual é o papel das pessoas que estão frequentando Campo Limpo? A importância. Porque a gente falar aqui em Jundiaí, nós vamos abrir igrejas, e vamos mesmo, outras igrejas já estão no plano, mas qual é a importância do povo, da dedicação das pessoas em Campo Limpo, não é, para que esse sonho seja realidade? Pastor, a questão muito forte é como o evangelista Hermes falou, é a unidade, né? O processo de expansão promove a unidade, né? Cada pessoa tem o seu papel ali dentro, eles participam sendo introdutores, ajudando nas ofertas, isso vai promovendo unidade entre eles, né? E uma igreja que começa, né, ela é construída desta maneira, tende a ser uma igreja muito poderosa, muito forte. Cada pessoa ali tem um papel fundamental, importantíssimo, né? Cada membro ali é muito importante para a igreja, com certeza. Glória a Deus, não? Falando assim de futuro, cada pessoa é importante para o futuro. Emerson, o que você espera, evangelista, para os próximos 20 anos? Não é? A nossa igreja, nesses 20 anos de Templo Novo, estamos agora sonhando com a expansão. O que é que você espera para os próximos 20 anos? Pessoal, eu espero um grande crescimento municipal, estadual, nível Brasil. Eu creio que essas pessoas vão se achegando na igreja e essa expansão vai acontecer. Já está acontecendo. Ninguém faz nada sozinho, pastor. E as pessoas estão se achegando justamente para somar nesse sonho, porque até então nós estamos aí em Itupeva e Campo Limpo, e eu creio que isso vai se expandir por todas cidades aqui locais do estado de São Paulo, Brasil, não há limite
eu creio que isso vai acontecer. Se depender aqui, aqui do povo que se reúne aqui em Jundiaí, pode ter certeza que vai. Vou fazer uma pergunta para você. Se depender do povo de Itupeva, na nossa igreja em Itupeva, lá, a Casa de Deus, e aí, eles conquistam o mundo ou não conquistam? Conquistam, pastor, até porque o ânimo deles, a força, a garra, o desejo de vencer é muito forte, está muito aflorado isso na vida da igreja. E nós temos a certeza que isso vai acontecer. Aleluia! Nos 20 anos que se passaram, pessoas construíram, né? Deram tudo que podiam, deram a sua vida, deram o seu fôlego, não é? O que nós podemos esperar também da nossa igreja em Campo Limpo Paulista, o que eles podem oferecer para os próximos 20 anos? Porque os 20 anos que foram construídos, nós temos a oportunidade agora de expansão. O que espera, né? O que nós podemos esperar do povo de Campo Limpo para os próximos 20 anos? Sim, a expectativa é grande, pastor. E lá, Campo Limpo, Itupeva, é Jundiaí, né? É a igreja, a Casa de Deus, né? E a história da Casa de Deus Jundiaí é fator motivador, né? Para Campo Limpo, para Itupeva, né? Esperamos poder fazer pelo menos o mesmo que Jundiaí fez. Cresceu, aumentou, criou expansão, e que a partir de Campo Limpo também se deu mais expansão, né? Se cria mais igrejas, né? Com certeza. A partir de Campo Limpo nós vamos crescer também. Vamos chegar lá. Vamos lá. Ou seja, Jundiaí abriu Campo Limpo abre outra igreja, sim. Franco da Rocha, por exemplo, e Itupeva vai abrir? Indaiatuba, por exemplo. Sorocaba. É isso aí, tem que sonhar. Aleluia, glória a Deus. Vinte anos se passaram desde que esse templo foi construído e o nosso coração é cheio de alegria. Nosso coração é cheio de gratidão por todas as pessoas que participaram desse projeto e construíram a igreja, não apenas fisicamente, mas construíram espiritualmente. A nossa gratidão. Mas acreditamos nos próximos 20 anos, acreditamos em coisas que Deus tem para construir, acreditamos numa história linda que Deus tem para fazer. Se tem algo que marca a nossa vida agora, a vida da Casa de Deus é a nossa missão, é a nossa visão, são os nossos valores. É isso que está norteando a igreja, é aquilo que nós queremos construir. Nós não queremos uma igreja grande, enorme, nós queremos pessoas grandes, pessoas mais próximas de Deus. Nós queremos que você cresça como crente, cresça como pessoa. Na verdade, nós queremos ver a sua família abençoada. Nos próximos 20 anos, nós queremos construir famílias abençoadas, pessoas abençoadas. Nós queremos construir o líder que está dentro de você. Nós queremos que os dons espirituais apareçam na sua vida. Por isso que a nossa missão é amar a Deus, que a coisa mais importante que nós temos é o amor que nós temos por Deus. E como consequência, nós queremos servir você. Nós queremos tornar essa igreja um lugar onde você se sinta amado, se sinta servido, se sinta abençoado e, como consequência, construindo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você, amigo, irmão, membro da Casa de Deus, a nos ajudar a construir os próximos 20 anos. Por favor, se coloque diante do Senhor, se coloque à disposição dEle, queira viver os sonhos que Deus tem para nós. São muito maiores que nós pensamos ou imaginamos. Deus tem algo grande para fazer através da Casa de Deus e na Casa de Deus. Isso passa por você. Então se coloque à disposição dEle, porque Deus tem muito mais para fazer. Se Ele fez com um grupo muito menor do que nós temos hoje, até hoje, imagino que Ele pode construir nos próximos 20 anos. É a Casa de Deus sonhando em alcançar outras cidades, é a Casa de Deus sonhando em alcançar outros países e fazer missões para o Senhor Jesus. Eu convido você para que os próximos 20 anos tenhamos muitas histórias para contar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.